O gato lê. Sherlock Holmes, um estudo em vermelho, de Arthur Conan Doyle. Parte 1. Uma reimpressão das reminiscências do Dr. John H. Watson, ex-membro do Departamento Médico do Exército. Capítulo 2. A ciência da dedução. Nós nos encontramos no dia seguinte, como combinado. Inspecionamos o apartamento do número 221B da Baker Street, de que ele havia falado no dia anterior. Consistia de 2 quartos de dormir confortáveis e uma sala de estar ampla e arejada, com decoração alegre e iluminada por 2 janelas amplas. Tão desejável em todos os sentidos era o apartamento, e tão modesta a quantia a ser paga quando dividida entre nós, que o alugamos na hora. Naquela mesma noite levei minhas coisas que estavam no hotel. E pela manhã, Sherlock Holmes seguiu-me com várias caixas e valizes. Por um dia ou 2, ficamos ocupados em desempacotar e desfazer as malas e em arrumar nossas posses da melhor forma. Feito isso, gradualmente começamos a nos acomodar e a nos acostumar ao novo ambiente. De fato, não era difícil conviver com um homem como Holmes, discreto em seus modos e de hábitos constantes. Era raro que estivesse em pé depois das 10 da noite e, invariavelmente, já havia tomado de jejum e partido antes que eu me levantasse pela manhã. Às vezes, passava o dia no laboratório de química, às vezes, na sala de dissecação, e ocasionalmente em longas caminhadas que pareciam levá-lo às partes mais baixas da cidade. Nada superava sua energia quando entrava num rompante de trabalho, mas vez ou outra uma reação o dominava, e por dias a fio ele ficava deitado sobre o sofá na sala de estar, quase sem pronunciar uma palavra ou mover um músculo, de manhã até à noite. Nessas ocasiões, notei uma tal expressão vaga e sonhadora em seus olhos, que eu poderia suspeitar de que ele fosse viciado no uso de algum narcótico, isto é, não fosse a temperança e a sobriedade de toda a sua vida que proibia tal ideia. Com o passar das semanas, meu interesse por ele e minha curiosidade pelos seus objetivos na vida foram se aprofundando e aumentando. Até mesmo sua pessoa e sua aparência chamavam a atenção do observador mais casual. Na altura, tinha pouco mais de 1,80 m, mas o excesso de magreza o fazia parecer consideravelmente mais alto. Seus olhos eram argutos e penetrantes, exceto durante os intervalos de torpor a que fiz alusão. Seu nariz fino e aquilino dava a toda sua expressão um ar de vivacidade e decisão. Também o queixo, proeminente e quadrado, era a marca típica do homem determinado. As mãos eram invariavelmente salpicadas com tinta e manchadas por produtos químicos. No entanto, eram donas de extraordinária delicadeza ao toque, como tive a oportunidade de observar com frequência, observando-o manipular seus frágeis instrumentos filosóficos. O leitor pode pensar que sou um intrometido inveterado, quando confesso o quanto esse homem estimulou minha curiosidade e quantas vezes eu me esforcei para romper a reticência que ele mostrava em tudo que lhe concernia. Antes de pronunciarem a sentença, no entanto, lembrem-se de como minha vida não tinha objetivos e de como havia pouco para envolver minha atenção. A saúde me proibia as aventuras, a menos que o tempo estivesse excepcionalmente agradável, e eu não tinha amigos que me convidassem a quebrar a monotonia da minha existência diária. Nessas circunstâncias, eu me entregava ansiosamente ao pequeno mistério que envolvia meu companheiro e passava a maior parte do tempo na empreitada de desvendá-lo. Ele não estava estudando medicina. O próprio Holmes, em resposta a uma pergunta,
confirmou a opinião de Stanford a esse respeito. Também não pareceu ter cursado nenhum curso teórico que lhe fosse adequado para um diploma em ciência, nem buscou qualquer outro portal reconhecido que lhe propiciasse a entrada no mundo acadêmico. No entanto, seu zelo por certos estudos era notável, e dentro de limites excêntricos, seu conhecimento tinha uma amplitude tão extraordinária e era, ao mesmo tempo, tão diminuto, que suas observações me deixaram bastante perplexo. Certamente, ninguém se esforçaria tanto ou alcançaria tais informações precisas a menos que tivesse algum objetivo claro em vista. Leitores erráticos raramente são notáveis pela exatidão de seu aprendizado. Nenhum homem estorva a mente com picuinhas, a menos que tenha uma razão muito boa para fazê-lo. Sua ignorância era tão notável quanto seu conhecimento. De literatura contemporânea, de filosofia e de política, ele parecia não saber quase nada. Quando citei Thomas Carlyle, ele perguntou do jeito mais ingênuo quem viria a ser o que fizera. Minha surpresa atingiu o clímax, no entanto, quando descobri por acaso que ele ignorava a teoria de Copérnico e a composição do sistema solar. O fato de que qualquer ser humano civilizado neste século XIX não estivesse ciente de que a Terra viajava ao redor do Sol me parecia tão extraordinário que eu mal podia concebê-lo. Você parece perplexo, disse ele, sorrindo para minha expressão de surpresa. Agora que já conheço o fato, farei meu melhor para esquecê-lo. Esquecê-lo? Veja você, explicou. Considero que o cérebro de um homem é originalmente como um pequeno sótão vazio e que deve ser abastecido com a mobília escolhida por ele. Um tolo traz todo tipo de quinquilharias com que se depara, de forma que todo conhecimento que lhe seria útil fica de fora. Ou, na melhor das hipóteses, amontoado com uma série de outras coisas, dificultando assim o acesso a esse conhecimento. O artífice, por sua vez, é muito cuidadoso, de fato, com o que traz para dentro do seu cérebro sótão. Terá apenas as ferramentas que podem ajudá-lo a fazer o seu trabalho, mas dessas terá uma grande variedade, e tudo na mais perfeita ordem. É um erro pensar que esse pequeno cômodo tem paredes elásticas que podem ser distendidas a bel prazer. Tenha certeza, chega um momento em que para cada adição de conhecimento é preciso esquecer algo que já era sabido antes. É da maior importância, pois, não ter fatos inúteis chocando-se com os úteis. Mas o sistema solar, protestei. Que diabo isso significa para mim? Ele interrompeu com impaciência. Você diz que damos a volta no Sol. Se dessemos a volta na Lua, não faria a mais ínfima diferença para mim ou para meu trabalho. Eu estava a ponto de lhe perguntar o que esse trabalho viria a ser, mas algo em seus modos me mostrou que a pergunta não seria bem recebida. Ponderei sobre nossa breve conversa, porém, e me dediquei à empreitada de tirar minhas deduções a partir dela. Holmes disse que não adquiriria nenhum conhecimento que não incidisse sobre seu objeto de estudo. Portanto, todo conhecimento que ele possuía era tal que lhe seria útil. Enumerei em pensamento todos os vários pontos sobre os quais ele havia me mostrado que estava excepcionalmente bem informado. Cheguei até a pegar um lápis para anotá-los. Não pude deixar de sorrir com o documento quando completei. Ficou assim: Sherlock Holmes, seus limites. 1. Conhecimento de literatura, nulo. 2. Filosofia, nulo. 3. Astronomia, nulo. 4. Política, frágil. 5. Botânica, variável. Vasto em belladonna, ópio e venenos em geral.
não conhece nada sobre jardinagem prática. 6. Geologia. Prático, mas limitado. Distingue os diferentes solos só de olhar. Após caminhadas, mostrou-me manchas em sua calça e me disse, de acordo com a cor e a consistência, em que parte de Londres as recebera. 7. Química, profundo. 8. Anatomia. Preciso, mas não sistemático. 9. Literatura sensacionalista. Imenso. Parece saber de todos os detalhes de cada horror perpetrado no século. 10. Toca bem violino. 11. É um especialista em esgrima com bastão, em boxe e na luta com espadas. 12. Tem um bom conhecimento prático da lei britânica. Quando cheguei a esse ponto na minha lista, joguei-a no fogo em desespero. Se ao menos eu pudesse descobrir o que o sujeito pretende ao juntar todos esses talentos e conseguisse descobrir uma vocação que necessite de todos eles, disse a mim mesmo, poderia muito bem desistir da tentativa na mesma hora. Vejo que logo acima aludi a seus dons com o violino. São muito notáveis, mas tão excêntricos quanto todos os seus outros talentos. Que ele tinha habilidade para tocar peças, e peças difíceis, eu sabia bem, pois a meu pedido executou parte dos Lieder de Mendelssohn e outros favoritos. Quando deixado sozinho, no entanto, ele raramente produzia música ou tentava algo reconhecido. Recostado na poltrona à noite, ele fechava os olhos e arranhava descuidadamente o violino apoiado sobre o joelho. Às vezes, os acordes eram sonoros e melancólicos. Em ocasiões, eram fantásticos e alegres. Claramente, refletiam os pensamentos que o possuíam. Agora, se a música auxiliava esses pensamentos ou se era simplesmente o resultado de um capricho ou fantasia, era mais do que eu poderia determinar. Talvez eu teria me rebelado contra esses solos exasperantes se Holmes não os costumasse terminar com uma rápida sucessão de uma série inteira dos meus favoritos, como ligeira compensação por colocar minha paciência à prova. Durante mais ou menos a primeira semana, ele não recebeu visitas, e eu havia começado a pensar que meu companheiro era tão desprovido de amigos quanto eu. Hoje em dia, no entanto, sei que ele tinha muitos conhecidos, e esses vinham das mais diferentes classes da sociedade. Havia um pequeno sujeito de pele pálida, cara de rato e olhos escuros, que me foi apresentado como Sr. Lestrade e que veio 3 ou 4 vezes em uma única semana. Certa manhã, apareceu uma jovem elegantemente vestida, que ficou por meia hora ou mais. A mesma tarde trouxe um visitante roto, grisalho, parecendo um mascate judeu, que me pareceu ser muito animado e que foi seguido de perto por uma mulher idosa desmazelada. Em outra ocasião, o velho cavalheiro de cabelos brancos teve uma entrevista com meu companheiro, em outra um carregador ferroviário em seu uniforme de veludo. Quando qualquer um desses indivíduos, pouco dignos de nota, fazia uma aparição, Sherlock Holmes costumava implorar pelo uso da sala de estar, e eu me recolhi em meu quarto de dormir. Ele sempre me pedia desculpas por me apresentar tal inconveniente. Tenho de usar este espaço como um local de negócios, disse, e essas pessoas são meus clientes. Mais uma vez, tive a oportunidade de lhe fazer uma pergunta direta. E, de novo, minha delicadeza me impediu de forçar o homem a confiar em mim. Imaginava, à época, que ele possuía alguma forte razão para não fazer alusão ao assunto. Porém, logo a ideia se dissipou, pois ele falou por vontade própria. No dia 4 de março, e tenho um bom motivo para recordar, levantei-me um pouco mais cedo do que o habitual e descobri Sherlock Holmes ainda por terminar o de jejum. A senhoria tinha se acostumado tanto com meus hábitos tardios
porque ainda não tinha posto meu lugar na mesa nem preparado meu café. Com a petulância irracional da humanidade, toquei a campainha e dei uma abrupta intimação de que eu estava pronto. Peguei uma revista da mesa e tentei ocupar o tempo com ela, enquanto meu companheiro mastigava silenciosamente a torrada. Um dos artigos tinha uma marca a lápis na manchete e eu, naturalmente, comecei a passar os olhos por ele. O título, um tanto ambicioso, era O Livro da Vida e pretendia mostrar o quanto um homem observador poderia aprender com um exame preciso e sistemático de tudo que lhe surgia pelo caminho. Pareceu-me uma mistura notável de astúcia e absurdo. O raciocínio era estreito e intenso, mas as deduções me pareceram muito forçadas e exageradas. O escritor alegava que por uma expressão momentânea, uma contração de um músculo ou um olhar era capaz de decifrar os pensamentos mais íntimos de um homem. Enganar, segundo ele, era uma impossibilidade para uma pessoa treinada em observação e análise. Suas conclusões eram tão infalíveis quanto tantas proposições de Euclides. Tão impressionantes, seus resultados pareceriam aos não iniciados que estes, até aprenderem os processos pelos quais ele chegara a tais conclusões, poderiam muito bem considerá-lo um necromante. De uma gota d'água, dizia o escritor, um lógico poderia inferir a possibilidade de um Atlântico ou de um Niágara, sem ter visto ou ouvido a respeito de um ou do outro. Portanto, toda a vida é uma grande corrente, e sua natureza passa a ser conhecida a partir de um único elo. Como todas as outras artes, a ciência da dedução e da análise pode apenas ser adquirida por estudo longo e paciente. Mas a vida não é longa o bastante para permitir a nenhum mortal conseguir a maior perfeição possível a respeito dela. Antes de se voltar para os aspectos morais e mentais da questão, que apresenta as maiores dificuldades, o investigador deve começar dominando problemas mais elementares, que ele, quando encontrar um companheiro mortal, aprenda com um só olhar a distinguir a história do homem e o ramo ou profissão ao qual ele pertence. Por mais pueril que pareça tal exercício, acentua as faculdades da observação e ensina onde procurar e o que procurar. Pelas unhas de um homem, pela manga do casaco, pela bota, pelo joelho da calça, pelas calosidades do dedo indicador e do polegar, pela expressão, pelos punhos da camisa, enfim, devido a cada uma dessas coisas, a vocação de um homem é plenamente revelada. Que tudo isso unido não seja capaz de esclarecer o investigador competente, em qualquer caso, é inconcebível. Que disparate inefável! Exaltei-me, batendo a revista na mesa. Nunca li tanta bobagem na vida. Que foi? Perguntou Sherlock Holmes. Ora, este artigo, disse eu, apontando-o com a minha colher de ovo, ao me acomodar para o desjejum. Vejo que você o leu, pois o marcou. Não nego que seja escrito de forma inteligente, porém irrita-me. É, evidentemente, a teoria de alguém que desenvolve todos esses pequenos paradoxos na reclusão da poltrona de seu escritório. Não é prático. Eu gostaria de vê-lo na barulheira de um vagão de terceira classe do trem subterrâneo e lhe perguntar qual o ofício de todos os companheiros de viagem. Apostaria 1000 contra 1. E perderia seu dinheiro, comentou Sherlock Holmes calmamente. Quanto ao artigo, eu mesmo o escrevi. Você? Sim, tenho uma queda tanto pela observação como pela dedução. As teorias que expressei aí e que lhe parecem tão quiméricas são de fato extremamente práticas, tão práticas que dependo delas para obter meu pão e queijo. E como? Perguntei numa reação involuntária. Bem, tenho meu próprio ofício.
Suponho que eu seja o único no mundo. Sou um detetive consultor. Se você puder entender do que se trata, aqui em Londres temos muitos detetives do governo e muitos particulares. Quando esses camaradas não conseguem dar prosseguimento à investigação, vêm até mim e consigo colocá-los de volta no rastro certo. Todas as provas me são expostas e, geralmente, com a ajuda do meu conhecimento de história criminal, sou capaz de colocá-las nos eixos. Há uma forte semelhança familiar nos delitos. Se colocarmos todos os detalhes de 1000 deles na ponta dos dedos, é estranho que não se consiga desvendar o 1001º. Lestrade é um detetive conhecido. Recentemente, ele se meteu num nevoeiro a respeito de um caso de falsificação. E foi o que o trouxe aqui. E essas outras pessoas? Em geral, são enviadas por agências de detetives particulares. São todas com problemas a respeito de algo e querem algum esclarecimento. Ouço a história que me contam, ouvem meus comentários e eu embolso meus honorários. Mas está querendo dizer, sem sair da sala de casa, você consegue desemaranhar algum nó com que outros homens não conseguiram fazer nada? Embora tenham visto todos os detalhes pessoalmente? Isso mesmo. Tenho uma espécie de intuição nesse aspecto. De vez em quando, aparece um caso um pouco mais complexo. Então tenho que me mexer e ver as coisas com meus próprios olhos. Perceba que tenho muito conhecimento especial, que aplico aos problemas, o que facilita as questões maravilhosamente. Tais regras de dedução mencionadas no referido artigo, que despertou seu desprezo, me são de valor inestimável no trabalho prático. A observação é uma segunda natureza minha. Você pareceu surpreso quando eu lhe disse, em nosso primeiro encontro, que você vinha do Afeganistão. Alguém lhe contou sem dúvida. Nada disso. Eu sabia que você vinha do Afeganistão. Devido ao longo hábito, a sequência de pensamentos corre de modo tão veloz na minha mente que cheguei à conclusão sem tomar consciência das etapas intermediárias. Essas etapas existem, no entanto. A linha de raciocínio foi a seguinte. Aqui está um cavalheiro de tipo médico, mas com ares de militar. Portanto, claramente um médico do exército. Acaba de chegar dos trópicos, pois seu rosto está moreno, e este não é um tom natural de sua pele, o que se percebe pelos punhos de tom claro. Passou por dificuldades e doença, como as evidências atestam em seu rosto sofrido. O braço esquerdo foi ferido. Ele o segura de modo rígido e não natural. Onde nos trópicos poderia um médico do exército inglês ter visto tantas adversidades e ter ferido o braço? É claro que no Afeganistão. Toda a linha de pensamento não gastou nenhum segundo. Na sequência, apontei que você veio do Afeganistão, o que o deixou perplexo. É bastante simples quando você me explica, comentei sorrindo. Faz-me lembrar de Dupin, de Edgar Allan Poe. Eu não fazia ideia de que tais indivíduos existissem fora das histórias. Sherlock Holmes levantou-se e acendeu o cachimbo. Sem dúvida você acha que está me elogiando ao me comparar com Dupin, observou. Bem, na minha opinião, Dupin era um sujeito muito inferior. Esse truque que ele tinha de invadir os pensamentos dos amigos, com uma observação a propósito, depois de um quarto de hora de silêncio, é realmente muito exibicionista e superficial. Ele tinha algum gênio analítico, não nego, mas não era de forma alguma esse fenômeno todo que Poe parecia imaginar que fosse. Já leu as obras de Gaboriau? Perguntei. Por acaso Lecoq faz jus à sua ideia de detetive? Sherlock Holmes fungou de modo sardônico. Lecoq era um trapalhão miserável, disse em tom irritado. Só tinha uma coisa a recomendá-lo, e era a energia. Aquele livro me deixou de fato doente.
A questão era como identificar um prisioneiro desconhecido. Eu poderia tê-lo feito em 24 horas. Lecoq levou 6 meses, mais ou menos. Poderia servir para elaborar um livro-texto com o propósito de ensinar aos detetives o que evitar. Senti-me um pouco indignado ao me deparar com 2 personagens que eu admirava, tratados nesse estilo irreverente. Fui até a janela e fiquei olhando para a rua movimentada. Esse sujeito pode ser muito inteligente, falei a mim mesmo, mas com certeza é muito convencido. Não há crimes nem criminosos hoje em dia, criticou ele queixosamente. Em nossa profissão, qual é a utilidade de ter cérebro? Sei muito bem que posso tornar meu nome famoso. Nenhum homem vivo, ou que já viveu, trouxe a mesma quantidade de estudo e de talento natural para a detecção do crime quanto eu. E qual é o resultado? Não há crime para investigar, ou no máximo, alguma vilania desordeira, com um motivo tão transparente que até mesmo um oficial da Scotland Yard não consiga desvendar. Eu ainda estava contrariado por seu estilo arrogante de conversa. Achei que fosse melhor mudar de assunto. O que será que aquele sujeito está procurando? Perguntei, apontando para um indivíduo robusto, vestido com trajes comuns, descendo pelo outro lado da rua, olhando para os números com ansiedade. Tinha um grande envelope azul na mão, e era evidentemente o portador de uma mensagem. Você quer dizer o sargento da reserva dos fuzileiros navais? Disse Sherlock Holmes. Arrogância e atrevimento, pensei comigo mesmo. Ele sabe que não posso comprovar o palpite. O pensamento mal tinha passado pela minha cabeça quando o homem que estávamos observando avistou o número na nossa porta e correu rapidamente para atravessar a rua. Ouvimos uma batida forte, uma voz grave lá embaixo e passos pesados subindo a escada. Para o Sr. Sherlock Holmes, avisou, dando um passo para dentro do cômodo e entregando a carta a meu amigo. Aqui estava uma oportunidade de tirar a vaidade de Holmes. Ele pouco havia pensado quando deu o palpite aleatório. Se me permite perguntar, companheiro, falei com a voz mais branda, qual é o seu ofício? Mensageiro, senhor, respondeu mal-humorado. Uniforme no concerto. E antes era? Perguntei com um olhar um pouco malicioso para meu companheiro. Sargento, senhor, da Infantaria Ligeira da Marinha Real, senhor. Nenhuma resposta? Certo, senhor. Ele bateu os calcanhares, ergueu a mão numa saudação e foi embora. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.